Bom dia, Charles. Tudo bem? Parece que vai ser uma exclusiva para mim, né? Faz tempo que eu queria exclusiva aqui no clube. Legal que é com você. Charles, dessa vez, primeira fase lá da Copa do Brasil, tinha vantagem do empate, né? Dessa vez não tem a vantagem do empate, né? Como é que você observa isso? Bom dia. Jogo extremamente difícil contra o Oeste, né? Sabíamos de algumas qualidades da equipe dele, né? Eu joguei ano passado 2 vezes contra eles na Série B, então sei o quanto é difícil. E ainda fora de casa, né? A gente tem que buscar um resultado positivo para o empate agora leva a partida para os pênaltis. Então a gente tem que fazer uma partida bastante concentrada, muito ligado nos 90 minutos, né? Para a gente não dar bobeira, ir lá e conseguir desempenhar o nosso melhor futebol para a gente voltar de lá classificado, que é o mais importante. E para esses pênaltis, vocês estão preparados? Cara, a gente treina diariamente, né? A gente está treinando sempre nos finais dos treinos, cobrança de pênaltis, né? A gente sabe que é necessário nessa fase, né? Muitas equipes vão para esse tipo de jogo já pensando nisso, então a gente tem que ir lá bem preparado para a gente não ter surpresa na hora da partida. Estava observando a pontuação, né, do Oeste no Campeonato Paulista, e eles estão em último no grupo deles, mas assim, uma pontuação muito próxima. Qualquer vitória vão chegar ali numa zona de classificação, ainda tem alguns jogos, e existe essa possibilidade. Parece que o Campeonato Paulista está valendo todos os grupos muito nivelado, né? Principalmente, tirando assim, os grandões, os times são muito nivelados, tanto no futebol quanto na pontuação ali de campo. Você acredita num adversário complicado no jogo dessa quarta? Cara, eu creio que sim. É difícil jogar contra a equipe do Oeste, já joguei algumas vezes, então sei da dificuldade. A gente tem que ir muito concentrado para lá, muito focado, porque vai ser um jogo extremamente difícil, né? Então a gente não pode dar bobeira, temos que ir lá 100% concentrados para a gente não vacilar. Para você, qual é a chave para sair de lá com a classificação? E eu acredito que vocês queiram classificar, né, sem essa questão de chegar em pênaltis, né? Qual seria a chave para classificar? Cara, a gente fez voltando do último jogo contra o Bahia, a gente fez um primeiro tempo, acho que muito bom, e acho que nosso modelo de jogo tem que ser daquele jeito, né? Muita marcação, envolvendo o adversário, tendo a posse da bola, marcando muito forte. Eu acho que a gente tem que ter esse modelo de jogo. Esses primeiro tempo contra o Bahia, para mim, foi uma das melhores partidas nossas. Então a gente tem que ter esse modelo para a gente ir lá fazer uma partida bem concentrada, para a gente não ter sustos e voltar lá classificado, que é o mais importante. A terceira fase da Copa do Brasil, né, ela vale R$1,5 milhão para os cofres do clube, né? Você sabe que hoje o resultado, não que ele seja 100% proporcional ao investimento, mas ele é relativamente proporcional ao investimento que a equipe tem, né? Então, tem a importância, claro, de você chegar na terceira fase da Copa do Brasil, de que tem pontuação no ranking da CBF, né? A equipe fica ali melhor colocada. Tem a questão mesmo de que, eu não sei se você sabe, mas o Ceará é um time relativamente tradicional na Copa do Brasil. Ele já chegou a 3 vezes na fase semifinal, uma delas chegou à fase final da competição. Então, existe uma certa tradição do Ceará na competição. Então, é legal chegar ali. Então, tem várias questões, né, que envolvem isso. Parte financeira, a parte de pontuação de ranking e a parte do próprio clube que tem uma certa tradição na Copa do Brasil. O que você pensa, avalia em relação a tudo isso, da necessidade, da importância, né? Na verdade, importância de chegar a essa terceira fase, pelo menos? Cara, importante, né? Eu acho que se a gente não voltar classificado, a gente só tende a perder, né? Tanto o clube quanto a gente. Então a gente tem que ir bastante ligado nesse jogo aí. É um jogo importante, né? Pra gente, pro clube, por uma série de fatores, né? E a gente também quer ir bem na Copa do Brasil, quer chegar nessas fases finais, né? Que vai ser importante para todos. A gente também tem esse objetivo de chegar o mais longe na Copa do Brasil. Então a gente está trabalhando para isso. Então vamos com o intuito de fazer uma boa partida, um belo jogo para a gente
voltar de lá classificado. Acho que aí a gente começar uma caminhada boa na Copa do Brasil, chegando nas finais. Charles, agora já foram 4 jogos pela Copa do Nordeste, né? Foram 2 jogos pelo Cearense, né? Um deles, acho que você não atuou, né? Que foi o jogo com o Pacajus, praticamente todo o time, só o Cláudio que atuou. Mas você jogou uma partida pelo Cearense, jogou uma partida pela Copa do Brasil, né? Você jogou pelas 3 competições, jogou várias partidas pela equipe. Já dá para fazer uma avaliação desse teu início de passagem na equipe do Ceará? Cara, eu estou me sentindo agora, esse último jogo, bem melhor fisicamente, né? Já consegui impor meu ritmo. Já estou me sentindo bem melhor dentro de campo, então isso está me ajudando. Né? A gente está no início de trabalho, né? Tivemos uma mudança agora, então acho que a gente está melhorando a cada dia. Não vamos ter muito tempo para treinar, né? Então a gente tem que ir conversando. O Anderson falou muito disso, a gente ir conversando dentro de campo e ajustando, já que não vamos ter esse tempo de trabalho. Então a gente, dentro do campo, a gente está conversando junto com os companheiros para a gente estar ao máximo se ajudando, para a gente estar ajudando o Ceará, ajudando a gente dentro do campo, e a gente está evoluindo a cada dia aqui, que é o mais importante. E na parte de sentimento em si, já está se sentindo em casa aqui? Cara, fui muito bem recebido, né? Me receberam muito bem, tô me sentindo em casa. Toda a rapaziada aí, o grupo é sensacional, não tem nem o que dizer de todos, pela recepção e acho que pela amizade que a gente está criando, tanto dentro como fora de campo. Eu acho que isso está sendo muito importante, então a gente está ajustando alguns detalhes para a gente estar melhorando a cada dia e estar evoluindo. Daqui a pouco, depois do treino, né, vai ser apresentado aqui o Léo Chu, o atacante, né, jovem atacante lá do Grêmio, né? Você estava no Inter, né, ali pertinho, né? A gente, quando vem um jogador, foi o seu caso, né? O seu caso era mais fácil, porque você foi muito bem na Série B, então a gente já tinha um conhecimento de você. Sim. Mas claro que a gente ligou para colegas, repórteres, né, pessoal que faz cobertura lá do Rio Grande do Sul, para eles nos dizerem um pouquinho de quem era o Charles e tal, além dos nossos companheiros de Recife, né, que falaram da sua passagem no esporte. No caso do Léo Chu, ele atuou mais em categoria de base, praticamente só atua em categoria de base, né? O Sub-23 é um time mais de transição, mas normalmente em categoria de base. Então a gente procurou saber e aí nos passaram muitas coisas boas. Para você ter uma ideia, o Grêmio não quis negociar com o Ceará parte dos direitos econômicos do jogador, porque entende que ele é um jogador promissor, eles querem de volta, eles querem ganhar um dia dinheiro com ele, ou que ele dê uma condição desportiva importante, né, para a equipe do Grêmio. Ou seja, o Ceará está trazendo um jogador que é tido como uma joia de uma categoria de base. E você sabe, você também foi isso, você sabe muito bem o que é isso, né? Você já treinou, trabalhou com ele aqui, deve ter alguma informação de lá. O que você pode dizer desse garoto aí que dizem ser promissor de categoria de base, ser um jogador extremamente velocista e de dribles? Eu, na base, acabei não jogando contra ele lá, né? Mas eu acho que o ano passado eu vi uma Copa São Paulo dele, ele foi muito bem, né? E a primeira impressão nos treinos é um jogador muito rápido, né? De drible, um jogador que joga na extrema, então é um jogador muito rápido. O drible dele é uma das principais características, né? Então espero que ele possa nos ajudar bastante. Tenho certeza que vai. Já entrosou com o grupo, já todo mundo falou com ele, já deu as dicas para ele de tudo, então ele está bem entrosado já, então é só ele estar desempenhando o melhor papel para poder estar nos ajudando, que vai ser importante. No Campeonato Cearense, só foram 2 partidas, o Ceará já tem 4 pontos, enxola para classificação, o time que está ali na zona de classificação. Na Copa do Brasil, essa questão de fase a fase, não tem muito que ser prognosticar, né? Vocês precisam jogar bem contra o Oeste e classificar. Na Copa do Nordeste, foram 4 jogos e 4 empates, né? A equipe não perdeu, mas também não venceu. E acaba ficando ali do meio para baixo na tabela. Ainda faltam 3 jogos, que as equipes de um grupo enfrentam as 8 do outro grupo. Aliás, faltam 4 jogos, né? Enfrentam as 8 do outro grupo. Então, vocês jogaram 4, jogam com os outros 4, né? Como é que você avalia assim? Porque, a princípio, a Copa do Nordeste é sempre, principalmente para a classificação, a competição mais importante desse início de temporada. Não que o Campeonato Cearense não seja importante, a equipe sempre quer ser campeã, mas você normalmente, por ter adversários tecnicamente inferiores, a classificação nessa primeira fase ela é quase impossível de não acontecer. A equipe normalmente classifica, como já está lá na classificação em condição de classificar.
mas na Copa do Nordeste a briga é maior, né? Como é que você avalia isso e você entende que o Ceará ainda está encaminhado para uma classificação? Faltam 4 partidas? Então, né, falta 4 partidas ainda. A gente tem que buscar a classificação, né? Eu particularmente quero muito classificar na Copa do Nordeste, né? Uma competição que é muito importante. É a primeira vez que estou jogando, então quero classificar, quero ir para essas fases de mata-mata, que vai ser importante. Então vamos trabalhar nessas 4 partidas, né? Temos o jogo do Oeste primeiro para a gente fazer, mas temos que classificar. Vamos nessas 4 partidas da Copa do Nordeste dar o máximo para a gente estar classificando, chegar nas fases finais, que é importante para a gente, para o clube. Então vamos trabalhar bastante para a gente não vacilar mais, para a gente conseguir a vitória, né? Para a gente estar ao máximo chegando lá em cima, para a gente classificar e poder chegar nessas fases finais, que é importante. Eu vou voltar a falar de Copa do Brasil, mas essa questão dos jogos em sequência e com viagens, né? Vocês já foram a Belém, né, no Pará. Tiveram uma viagem anterior para Natal, aí já é rápida, né? Um voozinho de menos de 1 hora, de cerca de 50 minutos. E de lá foram a Belém, já pegaram uma conexão em Fortaleza, já começaram a sentir a questão da viagem. O retorno também, teve uma viagem terrestre, né? De Belém a Bragança. E agora vocês vão a São Paulo, aí você já sabe que já são 3 horas e meia, 3 horas e 15 minutos de viagem, já é uma outra questão. Como é que você observa isso? A equipe joga 3 competições e tem viagens, tem essa questão toda. Isso pode atrapalhar de alguma forma esse jogo especificamente da Copa do Brasil? Cara, a dificuldade que a gente tem as viagens, né? Mas a gente tem que superar isso. Eu, ano passado, já tive isso, né? Pelo esporte, então sei como é que é. A gente está superando as dificuldades, né? Eu acho que a gente está num momento fisicamente muito bom. Então a gente tem que superar essas adversidades, né? A gente tem esse voo agora lá para São Paulo, né? Então a gente vai com o intuito de estar treinando, estar descansando ao máximo, se alimentando bem para a gente estar tá bem preparado, né? Eu acho que não vai influenciar isso não nessa viagem, mas a gente tem que ir lá para buscar a classificação, buscar essa vitória e bem descansado para a gente, se Deus quiser, voltar classificado, que vai ser mais importante. Charles, uma coisa que deu para perceber é que à medida que você foi colocado para jogar um pouco mais à frente, teu futebol fluiu mais, né? É uma preferência tua. E como é que você está se dando com o William Oliveira, né? Jogador extremamente voluntarioso, né? A gente vê que nas jogadas, às vezes, até ele tem que ser um pouco mais comedido numa jogada, mas ele tem tanta vontade de retomar a bola, ele tem tanta vontade de chegar. Se tiver uma oportunidade dividida, ele vai chegar lá. Tá? Como é que você está se dando com ele? E fala também dessa questão de você jogar um pouco mais à frente. Eu gosto de jogar mais como segundo volante, de estar chegando mais na área, de estar pisando como um cara surpresa na grande área. Então eu tenho essa característica e gosto de fazer isso. Então estou me sentindo muito bem, consigo fazer esse vai e volta, defesa e ataque tranquilo. Né? Então estou me sentindo cada vez melhor ali por segundo volante. O William também me dá um apoio muito grande. Ele na marcação ali é um cara que está me ajudando bastante, marcando e ajudando a gente. Então, essa marcação dele tá me deixando à vontade para poder chegar no ataque, então isso é muito importante para mim. Então, a gente a gente conversa diariamente durante o campo, durante os treinamentos, para a gente sempre, quando um subir, o outro ficar, né? Ele também tem a liberdade de subir quando dá e eu ficar um pouco mais atrás na contenção. Então, a gente tá conversando bastante, tá se ajudando bastante. Então ele tá me ajudando muito, essa marcação dele tá me deixando muito à vontade para poder chegar no ataque com mais facilidade. Então a gente tá ajustando alguns detalhes que falta para a gente estar cada vez mais entrosado e estar ajudando o Ceará. Nem sempre o que acontece no campo, que a gente vê no jogo, é exatamente o que está acontecendo no geral. Porque cada jogo tem sua história. Sim. E há muitas questões. Mas deu para perceber, assim, quem está olhando para o jogo, né? Deu para perceber o seguinte: a partir do jogo contra o Bragantino, o Ceará começou a jogar bem. Né? Venceu o jogo, a partida contra o Bahia não venceu, mas foi uma boa partida. O primeiro tempo, então, o Ceará praticamente dominou o jogo. Né? Poderia ter feito até um placar maior. Eu Sim. acho que aquele gol de empate do Bahia foi uma intercorrência da partida. Né? Não houve erro, houve sim a qualidade do jogador para fazer o gol, mas a bola que chegou nele foi de uma intercorrência de jogo. Aí eu te pergunto, por que com o Enderson as coisas fluíram mais rápidas do que com o Argel? Será que ele pegou as coisas já meio arrumadas? Ou será que a forma dele
querer que a equipe jogue é mais fácil, é mais simples de vocês assimilarem? Cara, o Anderson chegou e deu alguns detalhes de formação tática, né, que nos facilitou dentro do campo, né. Ele costuma fazer uma saída com 3, então deixando eu e o Irã atrás da primeira linha do ataque deles, né. Então a gente tem linha de passe. Eu falei até para meus companheiros que a gente está com bastante linha de passe, né. Eu particularmente antes não tinha muita linha de passe entre o ataque, entre o meio campo e o ataque. E hoje eu estou tendo isso. Então a gente também tá sabendo aonde o outro companheiro tá. Às vezes eu dou passe sem olhar porque eu sei que vai ter um cara lá. Então isso está nos facilitando muito. Mesmo a gente sem tempo de treinar, o Anderson está dando algumas dicas para a gente, falando. Então isso está nos ajudando bastante. Lógico que se a gente tivesse tempo de treinar ia ser muito melhor, né? Eu acho que as coisas iam fluir muito mais. Mas a gente está se adaptando bem. Eu particularmente estou gostando muito do jeito que a gente está jogando, né? De ter a bola, de poder ter essa posse de bola e ser agressivo. Então, alguns detalhes que o Anderson chegou que a gente conseguiu assimilar rápido e que está fazendo a diferença hoje. Aqui sempre se fala que Fortaleza é quente, né? O sul é mais frio aqui. Então, tem chovido muito. Como é que tem sido para vocês? Para você, por exemplo? Estranho. Lá em Recife também costumava chover bastante essa época, né? Então eu já estava acostumado. O calor a gente acostuma rápido. Eu tive o ano passado como aprendizado, então tô bastante tranquilo. A gente está se adaptando ao mais rápido. Estou gostando muito daqui, gostei muito da cidade. Então estou muito feliz aqui e quero estar ajudando ao máximo. Tem um público grande aí na internet assistindo a gente, e a gente começou falando sobre Copa do Brasil, então quero terminar falando também sobre Copa do Brasil, o jogo contra o Oeste. Faz aí a tua avaliação do que precisa ser esse jogo, já que vocês, como a gente falou no começo, né, não tem essa vantagem do empate, né? Precisam, acredito, vocês não querem ir para os pênaltis, né? Precisam vencer a partida para poder classificar para essa terceira fase da Copa do Brasil. Esperamos vencer no tempo normal, né? Se Deus quiser, vamos ganhar lá, fazer uma boa partida, concentrado, muito ligado nos 90 minutos da partida. Então vamos, se Deus quiser, sair com a vitória durante esses 90 minutos para a gente voltar para cá feliz e com a classificação, que é o mais importante. Valeu, obrigado.